Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos continuar a leitura do primeiro livro das Crônicas. Estamos no capítulo 13, mas antes assista o vídeo até o final, deixe o seu like, faça um comentário e se inscreva no canal, tá bom? Capítulo 13. Primeiro ato do novo rei. Davi convocou para uma reunião todos os chefes de 1000 e os chefes de 100, além de todos os comandantes. Então Davi dirigiu-se à Assembleia Geral dos Israelitas. Se é vontade de vocês e se o nosso Deus, Senhor, aprova, vamos convidar nossos irmãos de todas as regiões de Israel, assim como os sacerdotes e levitas de todas as suas cidades e campos, para que eles se juntem a nós. O objetivo é transportar para cá a arca do nosso Deus, pois no tempo de Saul nós não nos preocupamos com ela. A Assembleia em peso decidiu que era isso mesmo que se devia fazer, pois todo o povo achou que a proposta era justa. Então Davi convocou a população de todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Emate, para buscar em Cariate e Arim a arca de Deus. Davi e todo o Israel se dirigiram então para Baala, ou Cariate e Arim, em Judá, para transportar daí a arca do Deus Senhor, e está sentado sobre os querubins. Da casa de Abinadab em diante, a arca de Deus foi transportada numa carroça nova. Oza e Aio eram os condutores. Davi e todo Israel iam dançando diante de Deus, com todo o entusiasmo, cantando ao som de cítaras, harpas, tamborins, símbalos e trombetas. Estavam chegando ao território de Quidom, quando Oza estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor fulminou Oza e o feriu, porque ele tocou a arca. Ele morreu aí mesmo na presença de Deus. Davi ficou desgostoso porque o Senhor havia fulminado Oza. Então deu a esse lugar o nome de Fares Oza, como é conhecido até hoje. Nesse dia, Davi ficou com medo de Deus e disse: como é que eu vou levar para minha casa a arca de Deus? E Davi não levou a arca para sua casa. Mandou que a levassem para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-Edom na casa dele. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que lhe pertencia. Capítulo 14. Obedecer a Deus para servir ao povo. Hiram, rei de Tiro, mandou alguns emissários a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, a fim de construir uma casa para ele. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmava rei de Israel e lhe engrandecia o reinado, pois, por amor a seu povo Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si outras mulheres e gerou mais filhos e filhas. E os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém são os seguintes: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Gebaar, Elisua, Eufalete, Noga, Náfeg, Jáfia, Elissama, Baaliada e Eliafalete. Quando ouviram contar que Davi fora ungido rei de todo Israel, os filisteus se puseram em marcha para prendê-lo. Sabendo disso, Davi partiu para enfrentá-los. Os filisteus foram e se espalharam pelo vale dos Rafaim. Então Davi consultou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: pode atacar, eu os entregarei em suas mãos. Os filisteus foram à luta em Baal-Furassim, e aí mesmo Davi os derrotou. Depois Davi falou: por minha mão, Deus abriu uma brecha no meio dos meus inimigos, como brecha feita pelas águas. Por isso o nome desse lugar passou a se chamar Baal-Farassim. Os filisteus abandonaram aí seus deuses que Davi mandou jogar no fogo. Os filisteus insistiram e se espalharam de novo pelo vale. Davi tornou a consultar a Deus, que lhe respondeu: não ataque. Dê a volta pelo outro lado e vá ao encontro deles na frente das amoreiras.
Quando você ouvir um rumor de passos na ponta das amoreiras, comece o combate. É o sinal de que Deus sai à sua frente para acabar com o exército filisteu. Davi fez como Deus tinha mandado e derrotou o exército filisteu desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi correu por todo o território e o Senhor o tornou temido por todas as nações. Capítulo 15. Jerusalém, cidade de Deus e do povo. Davi construiu para si um palácio na cidade de Davi, e para a arca de Deus ele ergueu uma tenda. Depois disse: a arca de Deus só pode ser transportada pelos levitas, pois o Senhor os escolheu para carregar a arca do Senhor e estar sempre a seu serviço. Então Davi convocou todo Israel em Jerusalém a fim de transferir a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Mandou reunir os descendentes de Arão e os levitas. Eram os seguintes: dos filhos de Caate, Uriel, o chefe com 120 companheiros; dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, com 220 companheiros; dos filhos de Gersam, Joel, o chefe, com 130 companheiros; dos filhos de Elisafã, Semeias, o chefe, com 200 companheiros; dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, com 80 companheiros; dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe, com 112 companheiros. Depois, Davi convocou os sacerdotes Sadoc e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeias, Eliel e Aminadab. E lhes disse: são vocês os chefes das famílias dos levitas. Por isso, purifiquem-se vocês e seus irmãos para poderem transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que eu preparei. Na primeira vez vocês não estavam lá, e o Senhor nos feriu porque nós não o tratamos conforme o regulamento. Os sacerdotes e levitas se purificaram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Depois os levitas carregaram a arca de Deus, apoiada com varais sobre os ombros, conforme Moisés lhes havia mandado, segundo a palavra de Deus. Davi mandou os chefes dos levitas organizarem seus irmãos cantores para entoarem cânticos festivos acompanhados de cítaras, liras e símbalos. Os levitas nomearam Emã, filho de Joel; Asaf, seu parente, filho de Baraquias; Etã, filho de Casaías, da família de Merari e parente dos anteriores. Junto com eles, em posto inferior, iam seus parentes. Eram os porteiros Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Banaías, Maasias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom e Jeiel. Os músicos Emã, Asaf e Etã tocavam forte os símbalos de bronze. Zacarias, Osiel, Zemiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Maasias e Banaías tocavam lira para acompanhar vozes de soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom, Jeiel e Osaías tocavam cítara, oitavada, para marcar o ritmo. Conenias, chefe dos levitas encarregados do transporte, orientava tudo, pois nisso era experiente. Baraquias e Elcana faziam o papel de porteiros junto à arca. Os sacerdotes Sabanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Banaías e Eliezer iam tocando trombeta na frente da arca de Deus. Os outros 2 porteiros junto à arca eram Obed-edom e Jeias. Aí estavam Davi, os anciãos de Israel e os chefes de 1000, acompanhando com grande alegria a retirada da arca da aliança do Senhor, desde a casa de Obed-edom. Foram feitos sacrifícios de 7 bois e 7 carneiros, pois Deus protegia os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. Davi, os levitas que carregavam a arca, os cantores e Conenias, chefe dos carregadores, vestiam manto de linho fino. Davi vestia o efode de linho. Todo Israel participou da transferência da arca da aliança do Senhor, no meio de aclamações, som de trombetas, clarins e símbalos, além da música de liras e cítaras.
A arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, quando Mical, filha de Saul, espiou pela janela e viu o rei dançando alegre. Então, ela dentro de si começou a desprezá-lo. Muito bem. Obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Deixa aí um tamo junto, pelo menos, ou então marca algum versículo que te chamou a atenção aí, certo? Muito obrigado, a gente se vê no vídeo de amanhã. Tenham todos um excelente dia. Grande abraço e tchau.